Capítulo 931 Altar. As chamas furiosas continuaram a brilhar. Os gritos e gemidos penetrantes nunca terminaram, acompanhados pelos rugidos e gargalhadas maníacas dos piratas. Cadáveres bárbaros empilhavam-se neste lugar um após o outro, o sangue se dividindo para formar pequenos riachos. Uma vez que Lei Lin decidiu atacar este lugar, a tribo bárbara estava completamente acabada. Como Odiji tinha tomado a maioria dos fortes e os jovens, todos os que foram deixados para trás eram um bando de seres frágeis, idosos, mulheres ou crianças. Pode-se dizer que na frente desses piratas cruéis, a resistência era inútil. Esta tribo bárbara parece guardar alguns segredos. Lei Lin tocou seu queixo, um sorriso diabolicamente encantador em seu rosto quando chegou ao coração da tribo. Os sacrifícios foram feitos aqui, mas foi para algum deus desconhecido. Um grande pedaço de obsidiana foi esculpido em um altar firme, no qual havia uma grande bandeira de pele de animal e estranhas runas carmesim. Na frente do altar estavam alguns bárbaros lutando, todos incrivelmente velhos. "Você é de outra raça, não vem aqui", exclamaram. Eles eram tão frágeis que pareciam juncos. Alguns jovens ao lado deles seguraram as últimas lanças e armas que tinham, tremendo enquanto miravam o invasor com olhos cheios de medo. Um padre bárbaro. Um feiticeiro. Lei Lin observou aqueles bárbaros que já tinham um pé no túmulo e sentiam o poder de suas linhagens. Ele não pôde deixar de acenar para si mesmo. Scrão. Magias arcanas explodiram, formando terríveis mãos elementais que rasgaram os poucos feiticeiros em pedaços. Sua resistência teimosa era fútil e tal força instantaneamente os deixava perplexos. Algumas bolas de fogo arcana surgiram, queimando o resto dos bárbaros em cinzas. Lei Lin passou por cima dos cadáveres para chegar ao altar, nada em seu caminho. Espírito? Alma? Ou é sem consciência? Enquanto se sentia ao redor dos entalhes grosseiros esculpidos na pedra, Lei Lin fechou os olhos. Esses bárbaros estão tentando reunir a divindade com o poder de sua comunidade. Com muita experiência, Lei Lin imediatamente percebeu seus planos. O poder da fé excedeu em muito a força extraordinária. Com anos de adoração e sacrifício, este lugar já havia começado a desenvolver vestígios de um poder primordial. O altar tinha forte fé dentro dele. Havia espíritos de seres poderosos misturados, aqueles que haviam morrido ao longo do tempo, e a fundação era atualmente muito firme. Só um pouco mais de tempo poderia realmente ter dado origem à divindade. Era assim que muitos deuses tribais antigos haviam nascido. Um bárbaro de alto escalão poderia usar esse pouco de divindade para cruzar o limiar de se tornar lendário. Eles poderiam até se tornar um semideus com seu avanço, combinando isso com sua fé para inflamar o fogo de Deus. Como ele também tinha planos de se tornar um deus, Lei Lin poderia compreender esse processo de pensamento. Quanto à pessoa escolhida para se tornar um deus, deveria ser Odiji, ou eles têm outro peão poderoso. Quão ambicioso! Lei Lin acariciou seu queixo. Sempre houve muitas pessoas inteligentes neste mundo. Como os mares exteriores ainda não tinham a atenção de muitos deuses, tornar-se um deus nos mares exteriores era muito menos difícil do que no continente. Por essa razão, Odiji havia mirado nessa área, que coincidia com o plano de Lei Lin. Isso é um deus da raça bárbara. Com a fraqueza dos mares exteriores, um semideus imediatamente unificaria o lugar, tornando um plagrón para os bárbaros. Os olhos de Lei Lin brilharam, muito criativo, mas é uma pena que você me conheceu. Lei Lin há muito havia tratado os mares exteriores de Dambrat como seu território. Embora os bárbaros tivessem seus próprios planos, ele teria que desapontá-los. Os espíritos são valentes, guardando o tremendo poder da fé e da origem da alma com firmeza. Lei Lin observou as esculturas de obsidiana e runas de pele animal, um olhar sem entusiasmo em seu rosto. Parece que todo bárbaro que morre voltará a este lugar. Esta foi a esperança de uma corrida. No mundo dos deuses, uma corrida sem proteção de um deus não teria futuro. Misturado com seu sangue quente e sacrifícios, foi inspirador e trágico. Lei Lin fechou os olhos e sentiu como se esses espíritos o tivessem cercado. Uma tremenda intenção maliciosa a desceu. Scrão. Scrão. Isso não era ilusão, mas o poder da rejeição do próprio Tá. TSK. Quão poderoso é o coração unificado de uma raça inteira, com sacrifícios de sangue insistindo. Tal força. Eu quero derrotar isso. Vou derrubar a ascensão de sua raça e esmagar suas esperanças completamente.
Um poder profundo e sombrio podia instantaneamente ser visto nos olhos de Lei Lin. Devore. Lei Lin quis, e o altar rangeu como se não pudesse suportar o peso. O chão começou a tremer como se houvesse um terremoto, criando numerosos buracos escuros. Calor. Loucura. Energia que estava cheia de força da alma subiu do altar como um tsunami. A expressão de Lei Lin era incomparavelmente sinistra por um instante, todos os tipos de emoções piscando em seus olhos. Os espíritos bárbaros eram extremamente loucos e vingativos, lançando todos os tipos de grunhidos e contra-ataques quando começaram sua última luta. Era uma pena que esta fosse uma questão menor para Lei Lin. Afinal, ele era experiente com almas. HSS. O fantasma de um Targaryen surgiu na mente de Lei Lin, e em um bocado devorou as inúmeras almas inconscientes. Diante da origem da alma de Lei Lin, o ataque dessas almas valentes era tão fraco quanto as formigas. Força da alma variada explodiu quando eles se despedaçaram, carregando emoções frenéticas e numerosos fragmentos de memória. Uma alma é uma questão pequena. A questão é que ainda há essas emoções frenéticas dentro da força da alma. Lei Lin suspirou. O requisito básico para absorver a divindade era que um era lendário e isso não era sem razão. Aqueles que ainda estavam para atravessar esse limiar não seriam capazes de viver os ataques dessas almas. Deus. Eu oro para que proteja a nossa raça bárbara. Você deve fazer dos bárbaros a raça mais poderosa. Por favor, garanta a sobrevivência dos bárbaros. Eu quero comer carne. Eu quero carne todos os dias. Tais pensamentos caóticos apareceram na mente de Lei Lin que eles poderiam fazer uma pessoa normal enlouquecer. Mesmo alguém com força lendária poderia adquirir um transtorno mental, a energia da alma caótica causando rachaduras em suas memórias. No entanto, Lei Lin tinha o AI-chip. Ele também tinha experiência prévia nessa área, e sua própria origem de alma estava próxima do nível 7. Ele ainda podia aceitar isso. HSS. Eu sou o ilimitado Jormungandr, o mestre que devora todas as coisas. O fantasma Targaryen apareceu nas pupilas de Lei Lin, e o poder de devorar apareceu, formando espirais que devoravam todas as origens caóticas da alma de uma só vez. Depois de ser convertida, a força surgiu no mar de consciência de Lei Lin. O alerta do Shipai soou nesse momento, bip. Anfitrião absorveu uma grande quantidade de energia, determinada a ser a essência da origem da alma. Absorvido, grandes quantidades de correntes geladas de ar convergiram na mente de Lei Lin, permitindo que sua força espiritual girasse rapidamente. Bip. Anfitrião absorveu energia da alma. Espírito mais um, as acumulações da tribo bárbara durante incontáveis anos facilitaram as coisas para Lei Lin e até permitiram que ele aumentasse sua força espiritual. Lei Lin olhou para as mãos e murmurou: minha força espiritual aumentou um pouco. Eu sinto que cada pequeno aumento nas estatísticas nos últimos 15 pontos é um grande avanço. As instruções do Shipai continuaram. Bip. O espírito do anfitrião quebrou, tornando-se rank 16 arcaniste. Neste momento, suas estatísticas foram atualizadas. Lei Lin Faulen. Idade, 22. Corrida, humana, grau 16 arcanista. Força, 13. Agilidade, 11. Vitalidade, 12. Espírito, 16. Energia arcana, 160. Status, saudável. Talentos, robusto, erudito, corpo perfeito elementar. Specialties, detecção de energia arcana, amplificação arcana, progression e analysis, nível 0, 100%, nível 1, 100%, nível 2, 100%, nível 3, 100%, nível 4, 100%, nível 5, 67,35%, nível 6, 41,91%, nível 7, 22,33%, spell slots disponíveis, rank 7, 2, rank 6, 5, rank 5, 7, rank 4, rank 3, rank 2, rank 1, rank 0. O avanço dos arcanistas requeria crescimento tanto da força espiritual quanto da força da alma, assim como a compreensão e a percepção da energia arcana. No entanto, com as realizações de Lei Lin em magia com seu corpo principal, ele já superou muitos arcanistas lendários. Não houve praticamente nenhum gargalo para o seu avanço, e seu espírito quebrando automaticamente, levou a um aumento em seu posto. A tribo bárbara ainda não formou uma divindade.
Apenas um pouco do poder da fé misturado com energia da alma pode me ajudar a aumentar um ranking. Talvez devesse me concentrar em encontrar informações nessa área. Aos olhos de Lelin, o poder da fé era o poder da emoção e também a força da alma. Não havia gargalos em seu avanço, e tudo o que ele precisava era de uma energia enorme e de sua capacidade de devorar. Quando todas as condições fossem atendidas, ele poderia avançar rapidamente. Para Lelin, esse também era um atalho para mais poder. Enquanto houvesse adoradores bárbaros, era possível que eles tivessem formado uma grande energia da alma como esta, seja nos mares exteriores ou em várias outras áreas do continente. Claro, se um altar realmente reunisse divindade, Lelin não ousaria devorá-lo. Senão, seu próprio temperamento poderia mudar, e isso não era algo trivial. Tornar-se o santo padroeiro dos bárbaros seria ainda pior do que se matar. Capítulo 932 Espada do Mago Mares Exteriores, a bordo do navio dos bárbaros. A Geagaudge de repente caiu de joelhos, rugindo de dor. Querida, qual é o problema? Madame Tilen correu para o seu lado e ajudou a subir. O altar sacrificial da minha família. Acabou. A resposta foi completamente cortada. Odge cuspiu as palavras com os dentes cerrados, e as implicações em sua declaração fizeram Tilen palidecer em resposta. Nós não os alcançamos. Depois de receberem a notícia, Odge partiu imediatamente. No entanto, eles tiveram que esconder seus movimentos e as terras bárbaras na Ilha da Escala de Fogo estavam muito longe da enseada dos piratas. Originalmente, isso havia sido feito para sua própria segurança. Mas algo assim acontecendo tornaria extremamente difícil montar um resgate. Nós devemos vingá-los. Tilen mordeu o lábio com tanta força que um fio de sangue se derramou. Desde que seu altar sacrificial havia sido destruído, era óbvio o que acontecera aos membros de sua tribo. Seu coração caiu. Não foi apenas um ou dois bárbaros que haviam caído. Todos na tribo, seja ele idoso, frágil, mulher ou criança, pereceram. As almas de centenas de anos de especialistas da tribo, seus sacrifícios e devoção, foram completamente destruídas. Mesmo que não fosse uma bárbara, Tilen podia imaginar como esse tipo de resultado levaria os bárbaros à loucura. Ah! Em meu nome como Odge, o rei e líder dos bárbaros, eu prometo aos deuses que vou arrancar o maldito crânio do mago. Odge rugiu, cortando sua bochecha com sua adaga. O sangue vermelho escuro fervendo rolou do corte, fazendo seu rosto grosseiro parecer ainda mais malévolo e aterrorizante. Oh! Mate ele! Mate-o! Os bárbaros abaixo dele viam vermelho, enquanto sua família e filhos estavam na Firiscale Island. Não havia chance de que eles tivessem sobrevivido. A mulher da raposa Tilen rangeu os dentes, mas falou no final, Odge. Eu acredito que agora não é a melhor hora para lutar com ele. Ele deve ter preparado uma armadilha para nós. Depois que as palavras saíram de sua boca, ela não pôde mais continuar falando. Isso porque ela viu a expressão nos olhos de Odge, aquele olhar de ódio eterno e assustador. Depois do que aconteceu, esqueça uma armadilha, Odge atravessaria o inferno e a água alta sem a menor hesitação. Neste momento, mesmo que ela tivesse vindo aconselhar sobre a situação, sua persuasão não teria o menor efeito. Isso é a parte do seu plano? Usando o poder do ódio para conduzir esses bárbaros a uma armadilha. Nesse momento, Madame Tilen sentiu de repente um profundo frio no coração, causado por aquele nobre bruxo. Firiscale Island estava dentro das vistas deles. A densa fumaça negra continuava a entrar no horizonte, e toda a ilha parecia ter descido ao inferno. Vendo a terra de sua tribo em volta em um grande incêndio, todos os bárbaros desceram em um rugido frenético. Encontrá-los. Destrua-os. Odge apertou com força o ombro de Madame Tilen. Riachos de sangue apareceram em sua pele. Eu vou. Madame Tilen prometeu. Depois de dizer isso, no entanto, ela percebeu que não precisava usar feitiços de rastreamento. Isso porque vários navios dos Tigres Escarlates apareceram em sua linha de visão, e eles pareciam não ter saído a tempo. Dezenas de pequenos cadáveres bárbaros foram pendurados no mastro como isca. Roar. Depois de ver esses cadáveres, os bárbaros coletivamente ficaram furiosos. Odge brandiu seu enorme sabre e os outros marinheiros remavam com toda a força. Havia apenas um desejo nos corações dos bárbaros: encontrar esses malditos ladrões e se vingar. Os bárbaros foram os únicos autorizados a trazer morte e sofrimento para outras raças nessas regiões do mar exterior.
Agora, eles estavam sofrendo o destino que eles transmitiram aos outros. O coração de Madame Etilen subitamente ficou triste, e uma única lágrima rolou pelo rosto dela. Ela já podia ver a sombra de sua própria morte e não podia escapar dela. MMMMMMM. O som profundo de um chifre de corneta podia ser ouvido, trazendo à mente o cerco que se aproximava. As tropas de elite dos Tigres Escarlates emergiram e cercaram completamente todos os navios dos bárbaros. Eles eram como um enorme bolso em torno de seus bens. Em sua fúria, esses bárbaros simplórios não sentiram o perigo diante deles e imediatamente morderam a isca. Mate. O chefe está dando 5 moedas de ouro para cada cabeça de bárbaro. Ronald ordenou alto, e a recompensa se espalhou amplamente através do uso de bandeiras de sinalização. Estrondo. Brum. Os canhões dos goblins explodiram sem fim, e perto deles estavam os sons da artilharia dos anões disparando rajadas de tiros. Sob o comando de Lelin, os Tigres Escarlates haviam lentamente criado seu próprio estilo de combate. Rugido. Rugido. Fileira após fileira de bárbaros desmoronou em lampejo de chamas. Mesmo a pele dura não suportava o poder combinado da pólvora e da magia. Odge ficou ainda mais furioso com esta apresentação. Depois que a batalha de longo alcance terminou, era hora dos métodos tradicionais de saltar e embarcar em navios. Odge imediatamente ignorou a acusação de um pirata em direção a ele, levantando o sujeito pela cabeça. KRRCH. KRRCH. A compleição do pirata humano se retorceu e gotas de sangue escorreram de sua testa. Rugidos enlouquecidos soaram quando a destreza do pirata explodiu como uma melancia na palma da mão de Odge. CHHH. A ardente luz branca brilhou, e os piratas ao redor foram diretamente cortados em duas metades pelo ki do sabre. Como o mais forte da tribo bárbara, Odge era um guerreiro de alto nível. Sua linhagem bárbara e o apoio de itens mágicos permitia muito poucos abaixo do reino dos lendários para rivalizar com ele. Era uma pena que tudo isso fosse tão insignificante quanto um grão de areia diante dos Tigres Escarlates. Uma figura vermelha escarlate de repente voou da nave adversária, deixando escapar um poderoso grito claro no ar. Rugido. Um domínio de poder dracônico intimidante se estendia do navio. Esse poder opressivo resultante de uma linhagem fez Madame Etilen recuar assustada. Depois, ela viu uma criatura alada de meio dragão mergulhar a grande velocidade, uma espada longa queimando com chamas furiosas interceptando o sabre de Odge. Uma enorme rachadura apareceu em sua lâmina. Um demi-dragão humano. Não, é um discípulo de dragão. Esse poder. Madame Etilen olhou silenciosamente para Isabel, que estava coberta de escamas vermelhas, com uma expressão desanimada no rosto. Essa é a linhagem de um dragão lendário. Mas como isso é possível? Ela não foi corrompida por demônios. Madame Etilen não sabia que poder um sucessor da linhagem de um lendário dragão poderia exercer. Mas agora estava claro para ela. A feiticeira escarlate. Odge olhou para a rachadura em seu sabre encantado com uma expressão de dor no rosto. Esta era a arma que ele mais usava depois de tudo, e isso ajudou a cortar a cabeça de muitos inimigos problemáticos. Agora, no entanto, uma rachadura apareceu no sabre encantado depois de apenas um confronto com a bruxa. Um item lendário. Odge olhou para a espada longa vermelha em chamas no perto de Isabel com uma expressão cada vez mais feia. Ele sentiu um perigo desconhecido vindo daquela arma. Não deixe a arma dela te tocar, e tenha cuidado com o ataque da respiração do dragão. Vou ajudá-lo. A expressão de Madame Etilen era muito ansiosa, e ela preparou vários feitiços de amplificação em sua mão e estava prestes a lançá-los. Eu sou seu oponente. Nos encontramos de novo, linda senhora. Rumble. As chamas furiosas de uma bola de fogo os engolfaram, bloqueando o caminho de Madame Etilen. Toda a área foi jogada no caos, com bárbaros e piratas, lutando descontroladamente. Um dos bárbaros caiu de vez em quando e sua cabeça foi cortada imediatamente. O sangue manchava o chão, mas mesmo nessa cena infernal, Lelin não tinha nenhuma partícula de poeira sobre ele. Chegou até mesmo a saudar Madame Etilen de maneira refinada e cortês, como se ele fosse o mais respeitável nobre. Lelin Faulen. Madame Etilen chamou o nome do mago com os dentes cerrados, os olhos lentamente se enchendo de medo. A compreensão que o homem tinha da natureza humana era ainda mais aterrorizante que a do diabo. Não fazia muito tempo que ela vira um verdadeiro demônio em Neville,
Mas a sensação que ele lhe dava não era tão má e profunda quanto o que ela sentia na presença de Leilin. Faz 4 ou 5 anos desde que nos encontramos pela última vez, não é? A senhora ainda é tão bonita como antes. Um sincero sorriso surgiu no rosto do nobre barão, e Tilem sentiu que, se lhe desse a mão, ele a teria beijado sem a menor hesitação. No entanto, os olhos do mago que ficava em frente a ela estavam gelados, e ele olhou para ela com um rosto totalmente desprovido de emoção. Peço desculpas, minha linda dama. Eu não tenho muito tempo, então posso pedir que você se apresse e morra por mim. Em um único segundo, a conversa leve e alegre se tornou perigosa. O vento uivou, e Leilin sorriu levemente quando a poderosa magia convergiu. Um ataque devastador foi lançado resolutamente, ignorando toda a beleza que Madame Tilem possuía indiferentemente enviando-a para a morte. Esse sentimento triste fez o coração de Madame Tilem se sentir deprimido. Seus sentimentos duraram apenas por um momento, e depois ela não tinha mais a capacidade de refletir sobre isso. Partículas energéticas furiosas convergiram para uma espada longa esplendidamente brilhante. O ponto de espada tinha uma qualidade espiritual e foi diretamente atirado em Tilem. Um forte vento parecia cortar diretamente a pele do rosto dela. Espada do mago. Um feitiço rank 7. Você já é um bruxo de alta categoria. Gotas de sangue escorreram, mas o rosto de Madame Tilem ainda estava cheio de incredulidade. Ela finalmente sabia como havia perdido. Um bruxo de alto nível poderia esmagar completamente os bárbaros aqui. Mas ele tem apenas um pouco mais de 21 anos de idade. Com esse poder, ele deve ser um gênio que até mesmo os deuses invejarão. Madame Tilem foi incapaz de pensar, mas depois disso, a afiada espada do mago perfurou as camadas de sua defesa, atravessando diretamente o peito da mulher raposa. Mesmo que ela tenha sido um feiticeiro e o mago-chefe dos bárbaros, as aquisições de Tilem em magia estavam apenas no mesmo nível de Ernest. Ela só conseguiu isso através de seu poder de linhagem. Ela foi simplesmente incapaz de suportar um único golpe de Leilin. Capítulo 933 Matar Mate. Neste momento, o vencedor de outra batalha também havia sido decidido. Bafo de dragão. Isabel ainda estava no estado de sua transformação dracônica. As escamas vermelho-chamas em seu corpo eram como uma armadura deslumbrante que parecia flores recém-cortadas. Ela parecia a encarnação de uma valquíria. Depois que ela viu que a luta iria se arrastar, Isabel ativou suas habilidades de linhagem sem a menor hesitação. Os discípulos do dragão herdariam as habilidades de conjuração de um dragão vermelho. A linhagem que Isabel possuía era na verdade a de um dragão vermelho lendário. Suas habilidades de conjuração ganhariam um impulso extremamente poderoso. As chamas frenéticas consumiram Odige num piscar de olhos, e não importava quão determinado e quão duro fosse um bárbaro, agora soltava gemidos, dolorosos. Afiado. Pausa. Pelo que parece, Isabel ativou imediatamente as habilidades da espada do dragão vermelho. Em um lampejo de luz e um som de estalo nítido, o sabre alquimizado de classificação máxima de Odige de repente se separou. Com o obstáculo removido do caminho, a espada do dragão vermelho atravessou sem hesitação o coração de Odige. As chamas ardentes destruíram todos os órgãos vitais em seu corpo imediatamente. Ah! Odige abaixou a cabeça com grande dificuldade e olhou para a carne preta queimada em seu peito. A luz em seus olhos diminuiu lentamente. Não. Madame Tilem soltou um lamento triste. Ela convocou a energia de algum poço desconhecido de força e inesperadamente lutou para rastejar ao lado do corpo de Odige. Meu amado. Ela segurou a enorme mão sem vida de Odige, seus olhos cheios de conteúdo como se ela tivesse agarrado a coisa mais preciosa do mundo inteiro, e lentamente fechou os olhos. Que romance triste e bonito. Não é? Olhando para eles, Leilin e Isabel não tentaram impedi-los de maneira alguma. Eles observaram em silêncio esse par de almas gêmeas eternas passar para o outro mundo. Eu realmente sinto que é muito diferente de você dizer esse tipo de coisa. Depois de ouvir o comentário ocioso de Leilin, Isabel sem fala revirou os olhos. Também. Por que você está tão impaciente? Isabel olhou ao redor deles. Agora, toda a tripulação pirata bárbara foi forçada a uma posição fraca. Depois que Odige e Madame Tilem foram mortos, os bárbaros restantes ficaram ainda mais frenéticos. No final, no entanto, eles foram deixados para lutar nos espasmos da morte. Depois que os últimos xamãs bárbaros morreram,
A destruição da tripulação bárbara era inevitável. Sob tal supressão pesada, os bárbaros restantes finalmente desmoronaram. Eles pularam num mar um após o outro para fugir, mas foram mortos a tiros por Robin Hood, que há muito esperava sua retirada. Este foi o problema da guerra naval. Depois que eles perderam, foi difícil fugir. Só se pode ganhar absolutamente ou perder completamente, mas, uma vez perdido, é muito difícil libertar-se. A sorte de Lelin sempre foi boa. Em vez de chamar isso de sorte, era melhor dizer que ele tinha o apoio de planejar estratégias bem elaboradas. Isabel se virou para Lelin. Desde que ele era o tipo de planejamento, vendo optar por perseguir uma luta em ritmo acelerado e sem hesitação massacrar a tribo bárbara e até mesmo usar seu próprio povo como isca era inesperado. Seus métodos fediam a visão míope. Você poderia dizer? Então não há mal nenhum em você adivinhar quais guardas eu preparei com antecedência. Vendo seu primo amadurecer, o coração de Lelin estava bastante satisfeito. Ela poderia ser considerada sua maior ajuda nos mares exteriores. Não pode ser, o padre ladrão da última vez. Isabel só precisava pensar nisso por um momento antes de seus olhos brilharem em compreensão. Lelin acenou com a cabeça, acenando com a mão descuidadamente. Uma onda translúcida subiu, com uma pequena tela de água flutuando sobre ela. Embora não houvesse nenhuma indicação de sua identidade, os marinheiros a bordo irradiavam uma aura singularmente assassina. São estes piratas. Aqueles que foram preparados pelo deus do assassinato. Eles sempre estiveram se escondendo na enseada dos piratas. Eu nunca pensei. Isabel respirou bruscamente. Até agora, ela sempre acreditara que as tripulações de piratas nos mares exteriores agora consistiam apenas do tigre escarlate da tripulação bárbara dos piratas. Ela havia negligenciado aquelas fragmentadas tripulações piratas. Na realidade, porém, essas tripulações de piratas fragmentadas e de pequeno porte eram a força mais importante da enseada dos piratas. Eles formaram a maioria dos navios dentro da maré de piratas. Mesmo uma pequena parte dos que estão em serviço pode se reunir em uma força de poder para enfrentar. Felizmente você os descobriu, caso contrário, depois de nos dedicarmos mutuamente à destruição com os bárbaros, esses gafanhotos cairiam. As consequências teriam sido insuportáveis. Disse Isabel, com uma expressão grave no rosto. Ela agora não tinha mais a menor dúvida em sua mente de que a igreja dos assassinatos não eram apenas pescadores comuns. Você está absolutamente correto. Lelin concordou com o ponto de Isabel. Na verdade, a razão por que evitei usar o Pirates Cove como lugar para essa batalha final, além de não querer que os bárbaros tivessem uma localização favorável, era evitar essas larvas da escuridão. Os cantos dos lábios de Lelin se ergueram em um sorriso de escárnio. No entanto, agora que descobrimos o plano deles e fizemos os preparativos depois de destruir os bárbaros, com o que nos preocupamos? O que você quer dizer? Isabel hesitante perguntou. Ela ficou ao lado de Lelin e sentiu o cheiro especial de sede de sangue. Vamos recebê-los e matá-los todos. Os olhos de Lelin brilharam quando ele se decidiu. Agora é a melhor hora. Toda a igreja de assassinatos no exterior se reuniu aqui. Quando todos estiverem mortos, isso causará um grande golpe na igreja. Um golpe. Isabel nunca pensara que a ambição de Lelin se tornaria tão grande a ponto de ele se atrever a derrubar a verdadeira igreja de um deus. Sem me livrar deles, como posso difundir minha própria religião? Lelin sorriu friamente para si mesmo. Há uma calma morta aqui nos mares exteriores, e a maior religião do mundo das trevas é Sirique. Uma vez que ele é separado de seus lacaios no mundo secular, toda a fé nos mares exteriores pertencerá a mim. Na realidade, isso não era uma questão de benefícios. Lelin há muito tempo se apegara aos mares exteriores como base e preparara-se para estabelecê-lo como base para seus seguidores. Assim, houve um choque com a religião existente aqui. O primeiro foi Sirique, porque ele teve a maior influência nos mares exteriores e até mesmo teve alguns dos piratas como seus seguidores. Além disso, esse deus era um deus do mal. Publicamente lutar contra ele não era um problema e, ao contrário, talvez lhe desse o favor dos deuses benevolentes. Era possível prever que, no futuro, Lelin iria varrer os mares exteriores e possivelmente eliminar todas as religiões nativas e deuses do mal de uma só vez. Não se preocupe, prima.
O deus da influência do assassinato não é tão forte nos mares exteriores, e ele é suprimido por muitos outros deuses benevolentes. Além disso, até mesmo a guilda dos ladrões não está inteiramente sob seu controle. Lei tinha adquirido um monte de informações privilegiadas sobre 3 grandes guildas depois de viajar pelo continente. Sirik só podia considerar um acionista da guilda dos ladrões e não um presidente. Ainda havia muitos outros deuses apoiando a organização das sombras. A guilda dos guerreiros era a mesma, e esses deuses não permitiam que algum deus verdadeiro monopolizasse seus canais. Mesmo a estreita guilda dos magos não era monopolizada apenas pela deusa Tecer, e ainda tinha o deus de Knoed Jogma e outros dividindo os crentes da deusa. Consequentemente, sua luta contra Sirik atacando a guilda dos ladrões foram 2 assuntos completamente separados. Então é assim. Afinal, ele é um poderoso deus verdadeiro. Os olhos de Isabel estavam cheios de ansiedade. É desnecessário dizer que nem mesmo um deus fraco abriria mão de seu próprio território, muito menos sofrer uma grande perda para os seus crentes. Mesmo se a influência de Sirik nos mares exteriores fosse muito fraca, ele exercia grande poder no continente. Ele controlou muitos poderes militares de alto nível da sombra. Despachar 1 ou 2 lendas para lutar por ele era algo totalmente possível. As lendas foram a força decisiva máxima em todo o plano material principal. Uma vez que um especialista de alto nível chegou, Isabel estava muito consciente de que não havia ninguém do lado dela que pudesse oferecer a menor resistência. Pessoas comuns não poderiam alcançar o reino de Legend. Tudo que a família Faulen possuía não era nada aos olhos de uma lenda. Mesmo que um lendário venha ferir minha família, eles terão que passar por cima do meu cadáver primeiro. Isabel declarou firmemente, apertando firmemente sua espada longa de dragão vermelho. Leilin estava naturalmente ciente da resolução em seus olhos, mas não falou de seus planos pretendidos para ela. Sirik poderia estar furiosa e mandar a lendária do continente. No entanto, este tempo necessário. Talvez até então, Leilin já teria avançado para se tornar uma lenda. Além disso, se alguém quisesse se desenvolver, era absolutamente necessário roubar à força os benefícios que originalmente pertenciam aos outros. Naturalmente, isso levaria a conflitos. Leilin escolhera os mares exteriores e já era a decisão menos controversa que ela poderia ter feito. Se ele tivesse escolhido começar a se desenvolver no continente, talvez ele já tivesse atraído especialistas do ranking Legend para derrubá-lo. Em última análise, é tudo uma questão de força. Com força suficiente, mesmo se eu dominar os mares exteriores e matar os padres da igreja do assassinato, o que mais eu posso fazer? Sirik e Malar, esses deuses malignos e caóticos, já eram mal recebidos pelo público. Leilin podia assim usar qualquer meio que quisesse lidar com eles. Escolher a facção certa é da maior importância. Como a boa facção está fora de questão, não devo perder a facção legítima. Leilin acariciou seu queixo enquanto ponderava a situação sem sentido. Meu senhor. Os bárbaros foram destruídos. Apenas 5 navios foram afundados, o resto está agora sob nosso controle. Logo quando Leilin e Isabel estavam prestes a falar, Ronald havia completado sua missão e chegou para contar animadamente a eles. Ainda havia vestígios de sangue bárbaro nele. Preparem-se para lançar o plano 2. Retire todos os navios cativos danificados. Precisamos nos preparar para lutar na próxima batalha, ordenou Leilin levemente. HM. Ainda temos inimigos sobrando. De acordo com os pensamentos de Ronald, depois de destruir a tripulação de piratas bárbaros, o Tigre Escarlate era agora a tripulação mais forte em todos os mares exteriores. Capítulo 934 Assassino enquanto formos os reis dos mares exteriores, nossos desafios nunca cessarão. Leilin sorriu, desta vez. São apenas alguns ratinhos que se superestimam. Ronald, como você acha que devemos lidar com eles? É claro que devemos cortar impiedosamente suas cabeças e garras e armazená-las em garrafas de óleo. Ronald respondeu com um espírito assassino. Para aqueles que desafiavam seus status e lucros, havia apenas uma resposta, como era a lei dos piratas no mar exterior, para matá-los todos. Ponto. A sombra da vela dançou. Numerosos marinheiros e piratas gritaram enquanto controlavam a vela e o remo, permitindo que o navio pirata navegasse mais rapidamente. Entre todos eles, no maior navio, um bispo franziu a testa ao mesmo tempo que tinha um mau pressentimento sobre isso. Rogers, faça o navio mais rápido.
Precisamos nos apressar lá o mais rápido possível. Entendido, mestre. Uma capitão, pirata ao lado do bispo respondeu respeitosamente, mas este é o mais rápido que podemos ir. É assim mesmo? Então, por que o tigre escarlate e o tsunami dos bárbaros podem ir mais rápido que 18 nós? O bispo franziu a testa. Isso é porque esses são grandes grupos piratas. Esses dois são também os principais encouraçados que foram encantados. Rogers pensou por dentro, mas não ousou falar seus pensamentos. Depois de hesitar por um tempo, ele respondeu como se colocasse em um ponto: essas são habilidades individuais e nada a ver com a velocidade da frota. Não. Vocês estão todos tentando enganar o poderoso deus do assassinato e seus sacerdotes. O bispo observou Rogers, os músculos faciais se contorcendo para se tornarem incomparavelmente sinistros. Não é isso, mestre. Minha lealdade ao Deus. Não, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. O capitão dos piratas, que vira os métodos implacáveis do bispo, imediatamente se ajoelhou, parecendo absolutamente aterrorizado. Essa acusação não foi algo trivial. Recentemente, este bispo tornou-se estranhamente sanguinário e insano e ocasionalmente matava pessoas por causa de pequenos problemas. O capitão Rogers agora estava começando a se arrepender de responder ao seu recrutamento. No entanto, antes que ele pudesse implorar perdão, um punhal preto cortou sua garganta e cortou sua traqueia. Grandes quantidades de sangue jorraram. Os olhos de Rogers reviraram, as mãos agarrando sua garganta com força. Sangue fluiu sem cessar entre os dedos, causando gemidos guturais de sua garganta. As lutas de um homem morrendo terminaram rapidamente. O capitão, que tinha sido alegre e brincalhão durante todo esse tempo, tinha se transformado em um cadáver em um instante. Os piratas ao redor congelaram, começando a desejar que pudessem esconder a cabeça no peito. Dispôs dele. Também. Aumenta a velocidade. Alguma pergunta? O bispo olhou para o assistente de pirata ao lado dele. Não, absolutamente nada. Eu garanto a você, meu senhor, que não há problema algum. O assistente ficara com medo de estupidez, mas depois de ver o brilho frio nos olhos do bispo, ele imediatamente se sentiu sóbrio e gritou: então vá, ou então é assim que você vai acabar. O bispo acenou com os braços, não se importando mais com os piratas que estavam fazendo tudo em suas capacidades. Olhando para a distância, ele tinha um profundo olhar em seus olhos. Droga! Aquele pouco ousado e nobre. Eu não deveria tê-lo deixado durante a maré dos piratas. O plano do bispo fora perfeito, onde ele provocaria os dois lados e ajudaria o mais fraco. Uma vez que os tigres escarlates e os piratas bárbaros enfraquecessem, sua equipe engoliria estas duas organizações e se tornaria rei do mar exterior. Ele até tinha planos de unificar o mundo das trevas e tornar os mares exteriores independentes, e até construir um reino piedoso aqui no chão. No entanto, tudo isso havia sido destruído pelos nobres. Veias começaram a aparecer nos olhos do bispo. Nunca pensara que o nobre fosse tão corajoso ao ponto de matar o emissário que despachara. Tal ser destemido e desrespeitoso deve ser executado, imediatamente, e então pregar sua alma na parede do incrédulo enquanto ele vive em angústia. Como uma pessoa religiosa, o bispo imediatamente abominou Leilin com todo o seu coração. Uma pessoa que não respeitava os deuses nunca poderia se tornar um cordeiro de seu mestre. Se Leilin não pudesse ser subjugado em termos de sua mente, então ele teria que destruir seu corpo. Desde os tempos antigos, era assim que o poder funcionava. No entanto, ele não tinha ideia de que, quando os deuses começaram, eles também eram igualmente destemidos. Esta foi a crença conjunta de todos aqueles heróis cujos nomes permaneceram em registros históricos. Se eles não conseguissem, eles só poderiam rolar de um penhasco e se transformar no solo corroído embaixo. Embora ele não soubesse desse conceito, o bispo determinou ter sangue. Ele queria eliminar isso o mais rápido possível. Ainda há tempo. Os bárbaros devem ter lutado contra eles há não muito tempo. Mesmo que meus planos sejam um pouco afetados, a força dos bárbaros deve ser suficiente para causar danos imensos ao outro lado. Quando chegar a hora. Enquanto o bispo estava imerso em suas fantasias, de repente ele ficou boquiaberto com o número denso de velas à distância, no horizonte. O navio do Tigre Escarlate assumiu a liderança. O crânio ensanguentado e o símbolo da adaga fizeram todos os piratas ficarem inquietos. De Deus!
Os Tigres Escarlates eram a melhor organização pirata nos mares exteriores. Ele basicamente os ouvira expandir e ganhar reputação, e agora que eles iriam lutar contra eles, era impossível para ele não se sentir estressado. Rumble. 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 Os Tigres Escarlates sem hesitação abriram fogo. Como facas de mesa, os muitos navios cortavam a enorme frota em vários fragmentos como manteiga. Comparado a como os piratas no degrau mais baixo dependiam de suas tropas de elite moral, os Tigres Escarlates queriam deixar seu oponente para trás. Esta era uma confiança inigualável em si mesmos, de cortar as cabeças de inúmeros inimigos. Você vê isto agora. Lei Lin entregou o comando para Ronald Robin Hood. Afinal, ele era mais proficiente em lançar feitiços. Dos muitos anos em que não esteve por perto, ele também não estava familiarizado com o grupo. Conhecer as falhas e fazer o melhor para compensar isso foi a atitude daqueles que procuravam melhorar a si mesmos. Embora não seja adequado para algumas funções, posso escolher pessoas que poderiam fazer melhor e controlá-las. Se não, alguém queria fazer tudo bem só se cansaria até a morte. Parece que Robin Hood e Ronald estão indo muito bem. Lei Lin disse para Isabel ao lado dele enquanto ria. Eles são as pessoas que você criou. Você está tentando se gabar da sua extraordinária previsão? Isabel ficou realmente surpresa. Lei Lin parecia ter um par de olhos especiais, e ele nunca iria errar quando se tratava de julgar as pessoas. No entanto, a fim de não tornar Lei Lin muito convencida, ela redigiu a resposta com raiva. Não. Eu só. Assim que Lei Lin estava se preparando para responder, sua expressão mudou de repente e ele abruptamente afastou Isabel. Uma figura translúcida chegou diante dele, como se atravessasse o espaço. Salto sombrio. A capacidade poderosa de um assassino de alto nível e uma técnica de alto nível que só poderia ser compreendida por assassinos que se aproximassem do lendário. Isso permitia que alguém mudasse de lugar através da dimensão da sombra e atacasse os inimigos instantaneamente. Essa habilidade era basicamente o pesadelo de todos. Quando um mago como Lei Lin estava próximo de um ladrão e era aquele que estava sendo atacado de surpresa, o resultado era óbvio. Este assassino de alto nível não teve nenhum movimento excessivo, e faltou até mesmo a euforia de completar uma missão com sucesso. Havia apenas um olhar apático e morto em seus olhos. A adaga negra que continha uma poderosa maldição dentro já perfurara as defesas e penetrara na área onde estava o coração de Lei Lin. Não. Isabel imediatamente ficou louca, transformando-se em forma de meio dragão e atacando. A sensação de encontrar a carne e o sangue escaldante finalmente deu origem a um vislumbre nos olhos do assassino. Com uma explosão de força na mão direita, ele planejou tirar a adaga e sair. Afinal, lutar com um espadachim de alto nível não era algo que um assassino pudesse fazer. Ele havia assassinado o líder do lado oposto, e isso foi o suficiente. Surpreendentemente, ele não teve sucesso em arrancar o punhal. O assassino congelou e ficou chocado ao ver brotos de carne aparecendo no peito de Lei Lin. Eles eram como as trepadeiras das plantas que seguravam a adaga com força. Apenas aquele momento de estar atordoado não lhe deu chance de fugir para salvar sua vida. Brum! O peito de Lei Lin explodiu, e numerosos tentáculos sangrentos irromperam em sua direção e amarraram o assassino com força. Como otários, eles já estavam tentando atravessar a pele e absorver sangue fresco. Necromancia? Não, não. Uma voz grossa e chocada soou sob o véu do assassino. Isso é apenas um fantoche de carne, um feitiço que fiz apenas para você. Uma porta de teletransporte se abriu para revelar o verdadeiro Lei Lin. Você deveria ser o assassino, de alto escalão que tentou assassinar numerosos bispos de várias igrejas durante a Maré dos Piratas, certo? Este é um ótimo presente. Então, você já se tornou um bruxo de alto escalão. Os olhos do assassino não flutuaram, permitindo que as videiras sangrentas tomassem seu corpo. Parecia que ele perdera toda a vontade de escapar. Para de fingir. Todos os seus métodos são visíveis diante dos meus olhos. Lei Lin falou friamente. Vários feitiços foram lançados. Com a ancoragem dimensional bloqueando, até o plano de sombra tinha sido selado. Droga! Você! Agora que seu último triunfo fora visto, o assassino não estava mais tão relaxado antes. Ele foi morto com o dedo da morte de Lei Lin. Bastardo, você sabe o quanto eu estava preocupado com você? Pelo menos discuta isso comigo antes. Capítulo 935. Pingente, sinto muito, querida prima.
Neste ponto, é melhor fazer as coisas antes de discutirmos as coisas. Leilin acenou com o braço, e outra porta de teletransporte se abriu. Isabel saiu da porta de teletransporte e imediatamente ouviu o alvoroço dos arredores, assim como gritos enfurecidos. Sem movimentos excessivos, ela ativou suas habilidades de linhagem e as técnicas ocultas da espada do dragão vermelho. Domínio da aura do dragão. Bola fogo. O domínio espiritual do lendário dragão e o fogo ardente retumbaram, fazendo todos os piratas gritarem miseravelmente quando foram enviados voando. Havia vestígios de chamuscados em todo o corpo. Os outros piratas à distância também gritavam enquanto permaneciam imóveis no chão. Não havia saída para os fracos em face do domínio espiritual da aura do dragão, e eles só seriam massacrados por seus inimigos. Na verdade, a aura de dragão de um dragão comum ainda era apenas média. De um dragão antigo ou primordial poderia eliminar até mesmo os profissionais mais graduados, e até mesmo afetar os lendários em grande parte. Portas de teletransporte. Altos magos. E um feiticeiro de dragão. O bispo do deus do assassinato gritou alarmado, a luz brilhando ao redor de seu corpo. Depois de ver Leilin sair da porta de teletransporte, suas pupilas encolheram. É você. Você já avançou para se tornar um mago de alto nível. Corte as besteiras. Leilin lançou um olhar desdenhoso ao bispo, o feitiço arcano que ele já preparara para o lançamento. Disjunção do mago. Estrondo. Estrondo. Crackle. Numerosos raios mágicos se quebraram, retornando para formar o item mágico original. Eles retornaram ao anel na mão do bispo, depois o colar, seguido por suas roupas luxuosas. Um após o outro, itens mágicos explodiram no corpo do bispo. Como ele tinha muitos sobre ele, ele teve o azar de ter que fugir no uma disjunção de grau 9? Um feiticeiro de alto escalão acima do nível 19? Indiferente à sua própria imagem, o bispo mergulhou em choque. Em poucos anos, o adversário havia se tornado um bruxo de alto nível, o que o chocou sem fim. Além disso, ele já era um rank 19, muito perto de se tornar lendário. No entanto, o poder da disjunção do mago foi mostrado bem na frente dele, que era algo que ele não conseguia entender. Este é o poder dos feitiços arcanos. Vendo o bispo que agora estava completamente nu, Leilin suspirou por dentro. Ele era um sacerdote de alto escalão que tinha pelo menos 17 graus, e sua classificação de mago não seria suficiente para subjugar o padre. O adversário possuía um grande número de poderosos itens mágicos. No entanto, ser um arcanista permitiu que ele ignorasse as limitações dos espaços de magia do IAV. Enquanto ele tivesse energia arcana suficiente e os modelos de magia corretos, qualquer feitiço sob o reino lendário poderia ser lançado por um preço. Este rank 9 magias de Zrunction, por exemplo, era um feitiço usado especificamente para lidar com mágicos profissionais. Seu foco era muito poderoso, e todos os itens abaixo do lendário seriam desfeitos sob este feitiço. Pode-se dizer que as magias arcanas eram a ruína de todos os magos. A maior parte da batalha dos magos dependia de seus itens mágicos, e ser despojado deles seria um golpe mortal. Além disso, a angústia de ter os itens mágicos formados com sangue e lágrimas, feitos de materiais e recursos que haviam sido coletados meticulosamente, era o suficiente para os magos liberarem sangue. Um bom exemplo disso seria o bispo agora. Com sua riqueza e as numerosas magias e itens para ajudar sua fuga, o ataque surpresa de Leilin sozinho não foi suficiente para matar o oponente. Agora, porém, todos os preparativos que ele havia feito foram desvendados sob o feitiço de Leilin, perdendo completamente seus efeitos. A maioria dos feitiços divinos dos sacerdotes de alto escalão eram para buffs e cura. Havia poucos que foram feitos para matar. O feitiço de Leilin tirou a maior parte da força do bispo. Porra! Como você avançou tão rapidamente? O rosto do bispo era quase verde, os olhos agora vermelhos. Não importa o quanto ele tenha superestimado a força de Leilin, ele nunca teria imaginado que Leilin estava extremamente perto de se tornar lendária. Foi esse enorme descuido que levou ao seu fracasso. Este é apenas o efeito do feitiço de disjunção de um mago. Se a versão lendária, isso seria o pesadelo de todos os magos lendários. Não apenas itens lendários, até mesmo armas divinas poderiam ser danificadas. Os olhos de Leilin mostraram sua sede e intoxicação. Ele então pousou o olhar no bispo. O que você quer? O bispo ainda não tinha medo de Leilin.
Havia apenas um imenso arrependimento. Lamento que ele não tenha preparado mais. O que eu quero? Isso é o que eu deveria estar perguntando a você, meu querido bispo. Leyland respondeu com um leve sorriso. Neste momento, Isabel tinha abruptamente enviado algumas respirações de dragão e queimado alguns assassinos de alto escalão em cinzas. Ao ver isso, o canto dos olhos do bispo começou a se contorcer. Esses assassinos de alto nível tinham sido grandes ajudantes que ele havia nutrido com cuidado. Enquanto seu poder estava faltando em comparação com o que atacou Leyland, eles eram todos elites. Agora, no entanto, seus cadáveres cobriam a área, destruindo todo o trabalho duro do bispo ao longo dos anos. As defesas das escamas de um dragão louco eram extremamente aterrorizantes. Além disso, ela tinha um item lendário na rede Dragon Sword. Os adagas encantados desses assassinos não eram páreo e, assim que cruzavam as espadas, suas vidas terminavam facilmente. Enquanto isso, a batalha entre os tigres escarlates e os piratas do bispo começou a mostrar quem estava do lado vencedor. Os piratas de alto escalão que haviam sido reunidos às pressas não eram páreo para as elites de Leyland que haviam passado por inúmeras batalhas. Os sons de gritos se aproximaram e até mesmo o navio de guerra que era a força principal foi capturado e cercado pelos navios piratas. Vários piratas em fuga surgiram como a maré. Leyland parecia sereno na situação, uma confiança inerente ao seu próprio ser. Bispo. Eu não lidei com a sua igreja antes, mas você mostra intenções maliciosas contra nós. Importa-se de explicar? Leyland observou o brilho do reforço do Shipai. Este bispo deu-lhe um sentimento muito diferente de muitos sacerdotes. Ele tinha visto seu Quinhão, como o sacerdote de Urushena que estava no comando da Igreja da Riqueza na ilha de Fallen. O bispo não era assim, Bip. Uma reação anormal de energia foi detectada dentro do corpo do hospedeiro. O Shipai fez uma varredura de corpo inteiro na frente dos olhos de Leyland. Muitas manchas vermelhas escuras apareceram no modelo translúcido, fazendo com que parecesse demoníaco. Como esperado. É a contaminação por energia normal? Leyland ficou intrigado. É um sacerdote de alto escalão, então essa contaminação deve vir da força divina. Aos olhos de Leyland, a luz sagrada de um bispo de alta patente estava tão contaminada que estava além do reconhecimento. Não importa que tipo de Deus, a força divina era melhor, quando era pura. No entanto, o que Leyland viu foi a força divina que havia sido contaminada e deformada. O Deus do assassinato realmente enlouqueceu? Ele nem se importa com seus padres. Além disso, esse poder de distorção, Leyland sentiu um calafrio no coração. Lendas disseram que Sirik, o grande deus do assassinato, começou a enlouquecer. Ele estava até planejando se transformar em um demônio. Seu reino divino tinha sinais de cair no abismo, e parecia ser uma possibilidade agora. O único ser capaz de influenciá-lo seria muito distorcido sombra. Como esperado de um pico antigo 8 magos. Mesmo depois de cair, ele ainda pode causar tantos problemas aos oponentes. Leyland não pôde deixar de suspirar por dentro. HM. Os olhos do bispo se levantaram ligeiramente. Nessa situação, as palavras de Leyland soavam como se ele fosse receptivo à persuasão. Isso. Eu posso explicar. O bispo imediatamente deu uma razão a Leyland. Apoiá-lo era um verdadeiro Deus e um Deus maior nisso. Era compreensível que Leyland o temesse. No plano material primordial, nunca houve alguém com coragem de ir contra um Deus maior. Essa era a sua crença em seu Deus. O plano de usar a força militar fracassou completamente, mas não será ruim se eu puder puxá-lo para o meu lado e torná-lo um seguidor. Traços de luz vermelha escura brilharam nos olhos do bispo. Ele não pôde deixar de apertar os dedos ao redor de um pingente que ele estava segurando com força. Agora, os olhos de Leyland piscaram, e uma ondulação espacial invisível brilhou com uma luz brilhante. HM. O bispo ficou atordoado, e imediatamente sentiu uma dor aguda em seu pulso. Pac. A mão direita dele caiu no chão, sangue vermelho vivo se esvaindo. Uma estátua em miniatura de um deus caiu. Ele não tinha planos de cumprir. Os olhos do bispo se arregalaram e a insanidade brilhou dentro dele. A única mão que ele tinha deixado começou a agarrar o coração de Leyland. É tarde, demais. Dedo da morte, Leyland suspirou. Os raios escuros de sua mão desapareceram na testa do bispo, fazendo com que a luz em seus olhos diminuísse. Tudo. O cadáver do bispo caiu pesadamente no chão, causando a quebra dos piratas.
O resto da questão foi naturalmente deixado para seus subordinados. Leilin ficou ao lado da mão direita do bispo e viu o pequeno pingente, parecendo pensativo. Deus decida. O material é estranho, e é até imune ao ataque de disjunção do mago. Com esse pensamento, Leilin pegou o pingente. Foi bem pequeno. Era uma estátua em miniatura de um deus, com finas correntes de prata enfiadas brilhando intensamente. Capítulo 936. Ganância, ganância, abuso. A estátua do deus começou a roncar, força divina ondulando como ondas na água. Era como se estivesse prestes a ganhar vida. No entanto, com a ativação externa não aparecendo, o pingente agitou-se incansavelmente algumas vezes e depois se imobilizou, perdendo seu brilho. A convocação divina falhou. Além da força divina aqui, há também a presença das coordenadas do reino divino e até mesmo consciente de um Deus, murmurou Leilin. Nesse momento, ele sentiu uma consciência extremamente amarga irradiando o grande poder do pingente, como se sua raiva estivesse prestes a transbordar. Eu precisaria me preocupar se este fosse o verdadeiro corpo, mesmo que fosse um avatar. Mas o que é um consciencioso como este? Leilin deu uma risadinha e um fantasma de Targaryen apareceu em seus olhos. HSS. O consciente de um rank próximo 7 desceu, aniquilando todos os sinais do consciente, persistente no pingente. Pouco antes de essa consciência se dissipar, a força divina se acalmou como uma onda num mar tranquilo. Não é nada mal. A força divina contida aqui poderia me causar uma surpresa inesperada. Uma expressão de alegria se espalhou pelo rosto de Leilin. A força divina dos deuses, para ser franco, era apenas um poder de alto nível em uma forma diferente. Era considerado venenoso para os outros, e os clérigos só podiam receber a força divina dos deuses que eles adoravam. No entanto, foi tudo um complemento para Leilin. Que pena! Se não fosse por esses poderosos deuses, eu teria quebrado há muito tempo em muitas igrejas e roubado sua força divina. Leilin começou suas deduções. Força divina, divindade, fogo divino, adoradores, centelha divina, estes eram os que os deuses mais precisavam em ordem crescente. Com sua força atual, ele mal podia absorver alguma divindade, mas destruiria as fundações de seu próprio cultivo. Escusado será dizer, Godfrey ou faíscas divinas foram ainda mais destrutivas para o seu corpo. Quanto à força divina, isso ainda estava bem dentro das capacidades de absorção de Leilin. Além disso, Leilin deliberadamente digeriu a força divina de certos deuses. Até agora, ele só conseguira ter encontros casuais com Malar e Siriken. Esses dois deuses malucos e sinistramente malignos tinham domínios sobrepostos, que estabelecem uma base para os planos futuros de Leilin. Olhando para a força divina armazenada neste pingente, deve ser o suficiente para aumentar um pouco o meu espírito, ou mesmo equilibrar os outros aspectos das minhas estatísticas. Leilin esfregou o queixo. Depois de erradicar o consciente original no pingente, a força divina era agora sem dono. Leilin podia agora absorvê-lo lentamente, com a maior eficiência. Através da digestão desta força divina, Leilin seria capaz de analisar o processo, ajudando a entender a divindade de Siriken. Se ele conhecesse outros deuses de diferentes domínios, ele seria capaz de criar toda uma nova divindade por si mesmo. Depois de jogar fora essa coisa, mesmo que esse bispo conseguisse sobreviver, ele não teria um final feliz. Não. Ele ficaria ainda pior depois de sua morte. Leilin olhou para o cadáver no chão e suspirou. Os deuses mantinham o controle sobre as almas de seus adoradores, e este era um sacerdote de alto escalão no topo. Leilin não tinha destruído completamente sua alma agora. Uma vez que foi inspecionado pelo Deus da Morte, a alma deste padre seria definitivamente enviada para o reino divino de Siriken. Quanto às punições que o clérigo receberia, não mais palavras teriam que ser ditas. Que companheiro lamentável. Leilin, claro, não foi simpático nem um pouco. Ele rapidamente jogou este assunto para o fundo de sua mente. Parece que eles eram pequenas equipes amarradas da enseada dos piratas. Além das elites das igrejas, não há muitas forças que poderiam executar algo assim. Isabel pisou no rosto de um capitão pirata, usando suas vestes para limpar a espada do dragão vermelho enquanto resmungava. Com a ativação da linhagem, ela também herdou uma sede guerreira de guerra. Sim. Se tivessem tempo para treinar, teríamos um problema muito maior. Leilin acenou com a cabeça em aprovação,
logo ordenando a Ronald que limpasse a bagunça. Quando o crepúsculo se aproximava, o céu acima do mar estava tingido de vermelho carmesim. Toda a região estava repleta de restos de navios e barcos quebrados. Mastros e bandeiras estilhaçadas cobriam metade do lugar, e não muito longe daquela cena havia muitos cadáveres flutuantes. O sangue continuava a escorrer e pingar de seus corpos inchados. A enorme tripulação pirata saiu lentamente, deixando um rastro de destruição atrás deles. A partir deste dia, todos saberiam que duas batalhas épicas foram travadas nesta região abandonada, devastando e aniquilando dois gigantes dos mares de uma só vez. Esta atmosfera e cenário. Eu realmente quero levantar a minha voz na música, batida. Rumble. Uma figura vestindo vestes luxuosas nobres desceu do céu. Ele exalava uma aura de carisma e elegância, mas um par de asas negras se espalhava de suas costas. Além da diferença de cor, essa figura parecia um anjo, com muitos traços bonitos. No entanto, sua imagem foi quebrada no momento em que alguém olhou em seus olhos. Aquele Barão Leyline. Ele governa os mares exteriores a partir de hoje, hein? Eu realmente estou ansioso por isso. Essa pessoa era obviamente Neville, mas suas pupilas tinham agora uma tonalidade prateada, sem traços de afeição nelas. Com apenas um relance em seus olhos, alguém sentiria sua alma ficando fria. As asas negras de Neville tremeram um pouco enquanto apoiavam seu peso. Neste momento, este demônio olhou para o navio do Tigre Escarlate, enquanto refletia profundamente em seus pensamentos. Forte, determinado, decisivo, corajoso. Uma vez que uma alma com essas qualidades cai, a força que se manifestaria definitivamente seria capaz de dar à luz um diabo maior. Como esperado, é um demônio, hein? Uma voz indiferente soou atrás dele, o que fez Neville congelar em seus movimentos. Ele virou a cabeça devagar, olhando para o jovem nobre bruxo que deveria ter saído. No entanto, ele agora estava flutuando no ar ao lado dele com os braços cruzados, uma pitada de zombaria cintilando em seus olhos. Olá, poderoso mago, governante dos mares exteriores. Eu sou Neville, do Terceiro Inferno. Por este meio, estendo minhas saudações a você, com o maior respeito. Depois de dar uma olhada a Leyline, Neville cumprimentou Leyline, decorosamente, com a mão direita em seu peito. Acredito que, no futuro, haverá um dia em que você precisará dos meus serviços. Não se pode confiar em um acordo com demônios. Sem mencionar que você tentou me enganar. Qualquer um que tente me desafiar nunca viverá mais do que o dia. Leyline proferiu suas palavras friamente, e uma formação de prata envolveu Neville. Espere. Eu ainda posso te dar muitas coisas que você não pensaria. Posses materiais do mundo material principal, autoridade que não pode ser desafiada, e também muitas belezas. A formação de encantamentos de prata parecia ser capaz de suprimir os demônios. Quando suas penas pretas entraram em contato com a barreira da luz, elas queimaram para liberar um cheiro de carvão. A promessa de um diabo. Ah! Leyline sorriu fracamente, suas pupilas douradas transformando uma tonalidade profunda que era mais escura que o abismo. O fantasma de um Targaryen apareceu atrás dele. Uma energia devoradora aterrorizante irrompeu da formação mágica, engolfando completamente Neville. Este poder devorador, bem como as leis. Você é. Os olhos de Neville brilharam com compreensão, mas antes que ele pudesse dizer a verdade, seu corpo desapareceu na formação de magia. O governante do terceiro nível do inferno, o Duque da Ganância. Mamon, hein? Leyline soltou o fôlego e fechou os olhos, saboreando a energia que estava absorvendo. Bip. Anfitrião absorveu uma grande quantidade de energia. Agilidade mais 1, vitalidade mais 1, a voz do Aiship soou. Muito em breve, outra notificação apareceu, e isso fez com que Leyline ficasse feliz. Anfitriã devorou. Um demônio do terceiro inferno. Leis de devorar foram ativadas, obtidas informações sobre leis da ganância. Não é essa técnica devoradora do meu corpo principal? Murmurou Leyline. Seu corpo principal controlava as leis da glutonaria e, ao constantemente devorar essas leis, ele obteria uma iluminação mais elevada delas. O diabo do terceiro inferno iluminou um pouco nesse aspecto. Lesões do meu corpo principal começaram a curar mais rápido do que o normal. Então, seu apoio aumentou. Leyline estava exultante. Suas estatísticas mudaram agora. Leyline Faulen, idade, 22. Corrida, humana, grau 16 arcanista.
Força, 13. Agilidade, 12. Vitalidade, 13. Espírito, 16. Energia arcana, 160. Status, saudável. Talentos, robusto, erudito, corpo perfeito elementar. Especialidades, detecção de energia arcana, amplificação arcana. Eu também absorvi algumas informações sobre as leis da ganância. Parece que Beelzebu era de fato um dos duques do inferno. Mesmo depois de fazer mudanças, ainda é altamente adaptável às leis do abismo. Leilin olhou para o horizonte. Os mares exteriores são agora minha base, impenetráveis. Há forças externas, seja do inferno ou de qualquer reino divino, sem ameaça. Um feitiço de voo de alto nível se iluminou e, muito em breve, a figura de Leilin era apenas um ponto preto à distância, desaparecendo lentamente no horizonte. Mais repercussões foram fermentando e se intensificando no rescaldo desse evento. Em outra parte do continente, no meio de um vale sombrio, uma aura de morte permeava o ar e havia uma igreja negra no centro do vale. A luz mágica encheu a área, e até lendários pereceriam dentro dela. Assim como o bispo estava prestes a perecer, um padre de testa branca levantou a cabeça na igreja. Homens! Sua Santidade! Vários sacerdotes de vestes escuras responderam imediatamente com reverência em seus olhos. Em pé na frente deles estava um membro central da igreja de Sirik, um padre lendário. Capítulo 937. Força divina Gesfano, esse pedaço de lixo. Não só ele morreu, ele também perdeu a ficha do mestre. A voz do velho homem era incrivelmente rouca, e tinha um tom estranho quando ele apontou um fato devastador. O que? Isso aconteceu nos mares exteriores de Dambrat? Esses sacerdotes vestidos de preto trocaram olhares, vendo choque em todos os seus olhos. Eles não estavam dispostos a pensar sobre o que havia acontecido com o Gesfano. No subterrâneo, os elfos druidas que enfureciam a aranha Imperatriz Lout se transformariam em terríveis monstros de meia-aranha. Para Gesfano, cuja alma estava nas mãos de seu deus, ele estaria em pior estado. Até os padres vestidos de preto sentiam-se tristes em seu nome, mas não durou muito tempo. O velho varreu-os lentamente, o branco dos olhos clareando ligeiramente. Gesfona já era um padre de alta patente. Teremos que enviar um lendário para descobrir o que aconteceu. Quem está livre agora? Um dos sacerdotes murmurou para si mesmo, depois continuou, o paradeiro de Lord Sombra Máscara é desconhecido agora, enquanto Crimson está no oeste árido. Vai ser muito inconveniente para eles. Quanto aos meus próprios subordinados, o norte ainda é bastante instável. Alguns lords perseguiram a rainha Lustriel, e ainda não houve nenhum resultado. Outro padre de túnica preta relatou. Essa foi a dor de grandes organizações. Enquanto sua influência se espalhou pelo plano material primordial, não foi tão simples fazer uso de suas forças de alto nível. Como vai o colecionador de cadáveres? Desde que o velho ordenara isso, ele deve ter seus próprios planos. O último hesitou por um tempo antes de falar. Ele ainda precisa concluir suas experiências. Diga a ele para correr para o mar quando ele terminar. Quero que ele esfolhe o couro cabeludo do pecador que teve a ousadia de matar o padre do meu mestre. O homem idoso falou devagar, depois se ajoelhou diante do ídolo e começou a orar, imóvel. Ele era como a estátua mais sólida. Os sacerdotes vestidos de preto se entreolharam e recuaram. Leilin era completamente ignorante sobre os assuntos no continente, mas ele tinha suas próprias previsões. Ele retornou a Porte Venus sem ser perturbado e se escondeu em sua torre de bruxos. Essa serenidade deve ser mantida por um período de tempo. Mesmo que a igreja de Golfmurder queira se vingar, o tempo necessário para eles investigarem e despacharem os homens deve ser o suficiente para eu avançar. Leilin estava agora sentado no centro da torre do mago. Havia runas de isolamento aterradoras nas paredes ao seu redor, e o gênio da torre monitorava estritamente tudo. Com sua ajuda, Porte Venus tornou-se o porto com a melhor segurança. As taxas de criminalidade eram atualmente muito baixas, o que atraiu ainda mais comerciantes para os negócios aqui. Leilin sabia muito bem que ainda mais comércio estava chegando. Esse foi o resultado da eliminação dos bárbaros. O primo deve saber que eles podem atacar a enseada dos piratas e tratar essa área como uma base eterna. Leilin colocou a xícara fumegante na mesa, um olhar ruminante em sua expressão. Nunca pensei que me tornaria fonte e a força motriz de caos no mar exterior. Com esse pensamento,
Lei Lin não pôde deixar de olhar para o outro item na mesa. Este foi um pingente de uma marca estranha, contendo força crescente dentro. No entanto, havia perdido sua própria natureza espiritual e se transformou em uma enorme fonte de energia que qualquer um poderia usar. Agora que eu removi o consciente e o selei, o deus do assassinato não deveria ser capaz de sentir mais, não. Lei Lin não mencionou o nome de Sirik. Isso foi cauteloso em um nível fundamental. Apenas mencionar o nome de um deus permitiria que eles sentissem as coisas. A informação na Guilda dos Magos afirmou que os deuses maiores podem obter de 15 a 18 palavras de informação sobre os que chamam seus nomes, independente de onde eles estejam. Lei Lin acariciou seu queixo. Esta habilidade foi um pouco semelhante a uma parte das habilidades dos magos 9 magos, que eram capazes de tudo e sabiam de tudo. Era uma pena que isso fosse apenas uma parte disso, e era uma lei única, gerada especificamente para o mundo dos deuses. Havia muitas maneiras de evitá-lo. Também. Uma tremenda força divina. Que presente imenso. Lei Lin abriu os dedos, e começou a esfregar na superfície do pingente. Fios de energia caótica haviam sido transformados por seu poder devorador, tornando-se o mais puro ouro escuro. Lei Lin absorveu isso incessantemente. Agora, Lei Lin havia abandonado o método vulgar de devorar tudo de uma só vez, e mudara seu método para fazer ajustes e mudanças contínuos. Enquanto a força divina do deus do assassinato era poderosa, parecia impura, e o poder da sombra distorcida estava continuamente se infiltrando nela. O que Lei Lin precisava era refinar a mais pura força divina e usá-la em si mesmo. Como a força divina foi derramada em si mesmo, uma névoa dourada se formou em torno de Lei Lin, como se ele fosse um deus lançado de ouro. Os alertas da I-Chip continuavam soando, bip. Host absorveu grandes quantidades de essência energética. Determinado a ser a força divina de um Deus maior. Efeito semelhante à graça eterna do Deus, as estatísticas do anfitrião aumentaram, força mais 1. Agilidade mais 1. Vitalidade mais 1. Quando a voz robótica do Shipai soou, Lei Lin sentiu como se seu corpo tivesse sido aprimorado. Uma força aterrorizante irrompeu de todas as suas células. Como esperado da força divina de um Deus maior. Lei Lin suspirou com satisfação. Aí Chip, avalie o valor de toda a força divina. Ele ordenou, bip. Missão estabelecida. Construindo o modelo do corpo do host. Começando simulações. Aí Chip lealmente executou as ordens de Lei Lin. Em poucos segundos, teve uma conclusão abrangente, bip. Resultados preliminares mostram que o pingente será usado completamente em 145H12 min. As estatísticas médias da apresentadora, estimadas em 15, avançam uma classificação como arcaniste. É assim mesmo? Isso não é ruim. Além disso, Lei Lin viu o aviso do chip aí abaixo, bip. A análise do nível 5 EAV é 100%. O anfitrião obteve todos os modelos de magias de classificação 5, agora está imune a esquecer magias. Nenhum material necessário para conjurar magias de rank 5. Houve uma nova mudança na interface do AI Chip, na porção relacionada ao progresso no EAV, análise do EAV, nível 0, 100%, nível 1, 100%, nível 2, 100%, nível 3, 100%, nível 4, 100%, nível 5, 100%, nível 6, 53,33%, nível 7, 34,97%. Então a força divina também é eficaz em decifrar a trama, Lei Lin assentiu. Também parece ter algo a ver comigo tornando-se um arcanista. Agora que eu me distanciei, um pouco, a análise acelerou um pouco. Tornar-se um arcanista foi um enorme avanço para Lei Lin. Não foi apenas uma mudança na capacidade de combate, ele agora poderia romper completamente um IAV que limitava os magos. Com as restrições do IAV, magos de alto escalão após o 15º lugar considerariam o avanço extremamente difícil. Tornar-se um lendário também foi incomparavelmente severo. Era mais fácil para guerreiros lendários, tornar-se um lendário feiticeiro antes de completar 300 anos já tornaria alguém extremamente jovem. Lei Lin tinha a sensação de que, depois de experimentar o crepúsculo dos deuses e a ascensão do Império Netheril, os deuses conscientemente limitaram as habilidades dos feiticeiros e os impediram de melhorar e crescer. No entanto, isso não se aplica aos arcanistas. Enquanto eles tivessem as teorias e uma fundação, bem como recursos suficientes,
Não havia nada que impedisse os arcanistas de avançar. No entanto, a dificuldade dos arcanistas reside na construção de teorias que se aplicam aos escalões mais altos ou mesmo aos lendários. Isso foi muito mais difícil do que para os magos. Nos tempos antigos, a dificuldade dos arcanistas avançando excedia, em muito, a dos magos. Mas Lelin era diferente. Seu corpo principal era quase um magus das leis. Sua fundação foi extremamente sólida para as artes ocultas não limitadas. Com capacidades suficientes, ele poderia melhorar constantemente. Com a recuperação de seu corpo e a restauração de sua lei de devorar, assim como a oferta altruísta do bispo de Sirik, ele foi empurrado para o caminho mais rápido do avanço. Somente legendarias são poderes de batalha de ponta no plano material principal. Eu devo me tornar um lendário assim que possível, só então terei a confiança e o capital para separar os mares exteriores. Quando se tratou de seu futuro desenvolvimento e planos, Lelin praticamente tinha um conjunto completo de passos a seguir. Antes disso, preciso reprimir a fé dos nativos e dos vários adoradores do demônio e do demônio, bem como dos seguidores de deuses malignos. Lelin levantou-se lentamente, a grande energia em seu corpo se transformando em correntes aterrorizantes de ar. Na sala privada. Preciso alterar minha aparência externa. Não seria divertido ser mal entendido como relacionado ao deus do assassinato. Com o pensamento, toda a força divina de Lelin foi convertida na energia mais pura. A leve luz dourada em sua pele desapareceu completamente. Mestre, os convidados chegaram fora da torre. O gênio da torre falou respeitosamente, seu rostinho aparecendo neste momento. Vou cumprimentá-los eu mesmo. Lelin assentiu. Ele se dirigiu para fora da torre do mago e viu figura de Goldpriest Shena. Ao lado dela estavam os sacerdotes de algumas outras igrejas, embora fossem apenas cerca de 10. A bispa Shena, todos os outros, sejam bem-vindos à minha torre de bruxos. Lelin tinha um sorriso cordial no rosto. Naquele momento, era como se a primavera tivesse chegado e todos os tipos de lindas flores estivessem florescendo. Esse poder de influência. Que assustador! Em que estado está sua força espiritual agora? Enquanto estava chocada, Shana revelou um sorriso. Senhor Barão, você é muito cortês. Como convidados, nossos presentes estão faltando. Isso não é bom jeito. Capítulo 938. Reunião encontro. Depois de lhes dar um passeio pela torre, Lelin levou os padres para a sala de visitas. Os golems metálicos chegaram rapidamente, apresentando chá e lanches em porcelana élfica. Posso saber por que o Lorde Barão nos convidou para cá? Shena deu uma olhada nesses golems que eram tão fortes quanto 10 profissionais, e aumentou a classificação de Lelin em sua mente. Ao lado dela, como representante da deusa da Igreja da Riqueza, havia também sacerdotes dos deuses do conhecimento e sofrimento. No entanto, Shena foi a mais bem classificada, e a influência da deusa da riqueza foi a maior aqui. Isso permitiu que ela agisse em nome dos outros. 2. Antes de tudo isso, eu gostaria de lhe dar 2 presentes. Lelin bateu palmas e outro golem veio para frente, colocando 2 caixas na frente deles. Uma vez que eles foram abertos, um cheiro forte saiu com grandes quantidades de pó de cal. Isso fez Shena franzir as sobrancelhas. Ela lentamente se aproximou. Isso é. De repente ela deu vários passos para trás depois de ver o que havia dentro. Ah! Na verdade. Se Shena reagiu dessa maneira, os outros 2 padres tiveram reações ainda maiores. Lord Lelin, você está usando isso para nos assustar? O tom de Shena era de insatisfação, pois a caixa continha 2 cabeças sinistras. Mostrando cabeças para esses padres não era sinal de boa vontade. Eu obviamente não estou ofendendo você. Por favor, dê uma olhada mais de perto. Lelin tinha um sorriso fácil no rosto. Depois de confirmar que Lelin não iria cair com a Igreja da Riqueza, Shena suportou a náusea e desconforto e começou a observar os rostos sinistros da caixa. Depois de olhar mais de perto, ela descobriu que algo estava errado. Este ponto. Os outros 2 padres também pareciam ter notado algo também, Delicia mostrando suas expressões. Lord Lelin, isso é, o padre do deus do sofrimento, Adonia, começou a soar inseguro. De fato, este é o assassino de alto escalão que matou numerosos homens do clero durante a Maré dos Piratas. Lelin apontou para a caixa à esquerda. Quanto à próxima a ele, é o bispo do deus do assassinato escondido nos mares exteriores, Gesfano. Ah!
Em nome de todos os meus companheiros que se encontraram mal, agradeço-lhe. Xena cobriu as caixas e suspirou. Os outros dois padres também o agradeceram alegremente. Durante a maré dos piratas, o deus do assassinato despachara seus subordinados para assassinar os deveres piedosos sem consideração. Isso resultou em enormes perdas no fim dos deuses. As igrejas que os 3 sacerdotes na frente de Leilin representaram também foram incluídas no escopo dos ataques. Então pode-se dizer que eles tiveram uma rivalidade com essas duas pessoas. O fato de Leilin lhes ter dado essas 2 cabeças como presentes os deixou bastante satisfeitos. Bem, então, do que Lord Leilin gostaria de falar? O padre que tinha vindo no lugar do bispo do Deus do Conhecimento era um que parecia um estudioso idoso. O homem chamado Salilus questionou Leilin com um brilho inteligente em seus olhos. Depois de ouvir suas palavras, Xena e Adonia se concentraram em Leilin. Na verdade, essas 2 cabeças foram surpresas que obtive ao exterminar os bárbaros notórios. Leilin explicou ligeiramente. Os bárbaros. Você quer dizer o culpado que começou a maré dos piratas causando baixas pesadas nos mares exteriores? Eles foram exterminados? Xena ficou bastante surpresa, enquanto Leilin sorria para dentro. Ao difamar os bárbaros a longo prazo, especialmente com o anúncio do rei, os bárbaros eram agora criminosos completos. Não havia como absolver-se dessa reputação. Milímetros. Eles não eram apenas piratas, eles estavam conectados com a igreja do deus do assassinato. Declarou Leilin, que então lhe rendeu uma lisonja reservada a jovens heróis de Salilus. Mas, quando Leilin continuou, no entanto, seu tom mudou completamente, o que fez os 3 sacerdotes perceberem que Leilin estava prestes a chegar ao ponto principal. Acredito que os mares exteriores, como estão agora, precisam urgentemente de um expurgo de fé em deuses malignos. Isso se aplica especialmente àqueles piratas inativos. Leilin falou em voz baixa, suas verdadeiras intenções agora reveladas. Um expurgo de fé? Os 3 trocaram olhares em sua surpresa. Sim, um expurgo. Leilin assentiu resolutamente. Enquanto ele tratava os mares exteriores como seu trunfo, ele não podia ofender todos os deuses. As reputações de Sirik e Malar estavam podres até o núcleo, de modo que isso não importava, mas as poucas igrejas na ilha de Faulen precisavam ser amarradas ao seu lado. Eles poderiam ser considerados como aliados naturais da família Faulen. Quanto ao infeliz bispo do deus do assassinato, Leilin lamentou dizer que ele só poderia ser tratado como apenas mais um trampolim. Além disso, quando se trata de lidar com os demônios e demônios, há muitas maneiras de cooperarmos no futuro. Eu mesmo criei muitas novas formações mágicas para detectar demônios e diabos. Leilin parecia extremamente furioso. Conseguir o favor da boa facção via proclamar seu desejo de atacar os demônios e demônios era parte de seu plano. Ele poderia continuar subjugando-os nas sombras para expandir sua força, o que fez com que fosse como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Oh! Por favor, permita-nos discutir isso por um tempo. Xena olhou para os sacerdotes ao lado dela respondeu, encontrando-se em um lugar. Das ações de Leilin, ficou claro que ele estava fazendo uma declaração para dominar os mares exteriores. Mais importante ainda, com a aniquilação dos bárbaros e o desenraizamento da igreja de Golfmurder, agora parecia não haver outras forças opostas no mar. Como aqueles do clero, eles primeiro teriam que considerar os benefícios para suas igrejas. Todo o resto era secundário. Unificar o mar exterior e reprimir a fé nos deuses e diabos do mal era inquestionavelmente benéfico para os deuses em quem eles acreditavam. Claro, isso só acontecia se eles ficassem do mesmo lado que Leilin e trabalhassem juntos com ele. Ele tem a capacidade de destruir os bárbaros em segredo. Parece que os rumores de que a família Faulen tem controle sobre os tigres escarlates é verdade. Xena olhou para Leilin, que era todo sorrisos, e ponderou sobre isso. Com enormes frotas armadas na superfície e um grupo de piratas nas sombras, além de enormes benefícios comerciais e rotas de navegação que os sustentam, é inegável que ele será o rei dos mares exteriores. Rejeitar sua boa vontade neste momento é muito desfavorável aos próximos planos da deusa. Xena estava, na verdade, pouco disposta a ver uma única organização se tornando o ditador dos mares exteriores. Ela preferiria que esta região fosse um lugar para o livre comércio. No entanto, ela estava atualmente sem escolha. No momento em que ela enfureceu uma grande organização como essa,
capaz de unificar os mares exteriores, haveria um grande golpe para os negócios nessa região. Isso também era desvantajoso para a disseminação da fé na deusa da riqueza. Xena continuou avaliando suas opções. Mas, atacando os deuses do mal, diabos e demônios, Zona lançou um olhar a Lei Lin. Enquanto ela não tinha ideia do que ele estava realmente pensando, fazer isso significava que ela poderia dizer em que facção Lei Lin estava. No mínimo, ele não estava em lados opostos com a deusa da riqueza. A este respeito, por favor, me dê algum tempo, meu senhor. Eu preciso discutir isso com outros membros antes que eu possa tomar uma decisão. Enquanto ela já tinha uma inclinação geral para concordar, Xena ainda respondia dessa maneira. O mesmo vale para nós. Do outro lado, Saliluz e Edonia deram a mesma resposta. Claro. Essa é apenas minha intenção. Minha família também não tem planos de enviar tropas em larga escala até o momento. Lei Lin sabia que esses padres precisavam das permissões de suas igrejas e até deuses, razão pela qual ele não os pressionava. Fosse o que fosse, isso seria benéfico para eles. Ele tinha certeza de que aqueles com previsão poderiam ver isso. Quanto ao novo feitiço de detecção e formações de feitiços que você mencionou. Antes de sair, Zona mostrou seu forte interesse no que Lei Lin havia mencionado. Essas são coisas em que eu coloco a pesquisa e as invoco involuntariamente. São cerca de meia dúzia mais eficazes do que as antigas técnicas de detecção, e o mesmo vale para o alcance. Lei Lin falou com indiferença, mas isso só fez com que os olhos dos sacerdotes brilhassem. Demônios e demônios eram os seres mais odiados no plano material principal do mundo dos deuses. Altares e feitiços que pudessem detectá-los e distingui-los, especialmente aqueles tão eficazes e tão grandes quanto Lei Lin havia dito, eram definitivamente os sonhos das igrejas. Para poder criar novos feitiços sozinho. Eu realmente duvidei do talento do meu senhor em feitiços, mas minhas dúvidas foram postas de lado. O sacerdote do Deus do Conhecimento, Saliluz, falou com convicção. Mesmo que fossem os mais simples feitiços de distinção e detecção, ser capaz de criar um novo modelo de feitiços significava que o conhecimento de Lei Lin em termos de feitiços havia atingido um nível muito profundo. Magos como esses eram mais capazes de alcançar o reino dos lendários. Foi assim que foi gravado em muitos documentos. Lei Lin exibira suas habilidades aqui, e Saliluz não pôde deixar de se alegrar. Muito obrigado pelo elogio. Eu posso discutir assuntos relacionados a isto de forma mais abrangente, se você quiser. Lei Lin era, na superfície, ainda um seguidor de Ogma. Naturalmente, ele teve que dar a esse bispo tratamento preferencial, bem como dar aos outros dois alguma pressão. Claro, claro. Saliluz assentiu com os olhos arregalados, enquanto os outros dois pareciam cautelosos. Depois de mandar os 3 padres embora, Lei Lin voltou para o seu quarto. Não há mais problemas em persuadi-los, pensou ele, terei uma razão para limpar os mares exteriores e pedir ajuda. Tudo o que resta é fazer preparativos. Purgando a fé dos nativos nos mares exteriores e roubando a força de sua alma, ele podia avançar constantemente, acelerando seu contato com o reino lendário. Enquanto isso, ele também poderia eliminar os diabos e demônios. Este era o plano principal de Lei Lin que nunca mudaria. Capítulo 939 Experiência demoníaca Fallen Island, o porão da Torre do Feiticeiro. Dentro do pool de energia negativa. Este era um lugar onde os magos conduziam experimentos tabu, com formações de feições de dimensões, especificamente para convocar demônios e demônios. Portanto, uma poderosa formação de ligação era uma medida de proteção essencial para esse lugar. Pesquisando demônios e demônios. Obviamente, uma vez que padres ou paladinos descobrissem, ele se tornaria um homem procurado, um pecador que todos os humanos chamariam. Era uma pena que a maioria dos magos do alto escalão tivesse que usar energia negativa para avançar. Houve poucos que seguiram alguns caminhos menos conhecidos. Depois de se tornar um lendário bruxo, aqueles loucos podem até desconsiderar completamente os deuses e descaradamente ir contra sua proibição, envolvendo-se no domínio dos feitiços arcanos. Aos olhos daqueles eruditos estritamente proibidos, os deuses eram apenas um grupo de magos poderosos. Quem exatamente estava lá em cima era uma função de sorte de um nascimento. Devido à sua busca da verdade de suas pesquisas, os bruxos frequentemente nutriam pensamentos de se tornarem traiçoeiros e eram odiados pelos deuses até os ossos.
Eles então fizeram tudo o que podiam para criar um IAB para limitar os conjuradores. Infelizmente, mesmo com a aniquilação de Netheril e o enfraquecimento da maioria dos bruxos através do EAV, magos lendários ainda andavam no caminho de duvidar dos deuses. A imensa pressão que exerceram provocou uma reação ainda mais vigorosa, que foi de certa forma muito irônica. Uma formação de magia de invocação dimensional. Enquanto eu só posso convocar seres de vários planos dentro da esfera de cristal, ainda não é ruim. Lei Lin agora estava na beira de uma formação mágica com várias runas espalhadas por todo o corpo, possuindo um olhar indagador em seu rosto. Depois de mandar os 3 sacerdotes embora, ele se concentrou inteiramente em pesquisas em feitiços arcanos. Ele já era um arcanista de nível 16, e era óbvio que ele realizaria experimentos práticos nessa área. Parece haver uma limitação muito poderosa em conjurar magias no mundo dos deuses. Existem também diferentes facções. Claro, qualquer um pode convocar demônios, contanto que eles sejam controlados bem depois disso. Lei Lin murmurou para si mesmo e ativou as runas na formação de feitiços. Embora seja a primeira vez que uso isso, acho que convocarei demônios. Afinal de contas, eu me familiarizei com demônios, mas não tive a chance de observar demônios. Demônio invocando. Como esta era a primeira vez, Lei Lin não planejava convocar um demônio particularmente poderoso. No entanto, depois de lançar o feitiço, ele de repente encontrou sua força espiritual conectando-se com um plano grande, profundo, escuro e caótico. Este é o abismo. Esse poder do espaço e do caos. Atualmente, o abismo era conhecido por ter centenas de camadas, e a maior parte delas definitivamente não era descoberta. Havia até rumores de que o 9º nível do inferno havia sido inicialmente parte do abismo e separado. Com a força espiritual atual de Lei Lin, era impossível para ele avançar para longe no abismo, mesmo com feitiços de formações mágicas o apoiando. Ele só podia percorrer as camadas superficiais. Milímetros. Há uma aura da alma confusa e caótica aqui, mas parece infinitamente pequena. Este deve ser um tipo de verme abissal. Isso é muito fraco. Mas então este é muito poderoso. Eu acho que está se aproximando do posto de lendário. Tudo é tão diferente. Eu desisto. Com seu controle de força espiritual, Lei Lin tinha mais opções do que outros magos. Finalmente, depois de uma busca geral pela área, ele encontrou seu alvo, uma poderosa aura da alma e uma força que não é muito forte ou muito fraca. É você. Convocar. As coordenadas planares travaram no alvo, e Lei Lin viu um portão de teletransporte se abrindo. Um demônio estranho e aterrorizante foi teleportado. Cucaca. O que entrou na mira de Lei Lin foi um enorme demônio que parecia mais uma águia careca com 2 pernas. Estava completamente nua e tinha grandes asas nas costas, a pele de galinha vermelha nojenta era evidente. Seus braços humanos estavam inclinados por garras incrivelmente afiadas. Não hesitou em atacar uma vez que viu Lei Lin. A sede de sangue, o caos e a insanidade dentro da alma fizeram com que seus olhos se arregalassem levemente. Isso deveria ser um Vrok. Enquanto evoluiu de vermes abissais, deve ser considerado um demônio de classificação intermediária. Além disso, essa quantidade de caos e nível de ataque. HMPH. Lei Lin bufou. A formação de feitiços que ele havia preparado de antemão cintilou com a luz ofuscante. Dezenas de raios formaram uma enorme prisão. As garras do Vrok se chocaram com eletricidade, e imediatamente causou um som enorme. Grandes quantidades de chamas negras começaram a incendiar-se, fazendo com que até mesmo os Vrok recuassem. Houve finalmente algum medo em seus olhos. Esse cara só sabe ser duro, com os fracos, mas tem medo quando tratado com dureza. Lei Lin balançou a cabeça, seu dedo indicador direito pressionando sua têmpora. Aí chip, escaneie colete dados, BIP. Missão estabelecida. Começando a varredura, o AI chip lealmente executou os comandos de Lei Lin. Logo, uma varredura em 3D apareceu na frente de Lei Lin, detalhando suas estatísticas: nome desconhecido. Corrida, Vrok, Tanari, força, 16 agilidade, 17 vitalidade, 15 espírito, 13 talentos, 1. Pele de demônio 2. Voo 3. Aura corrosiva 4. Habilidade semelhante à magia. Descrição: este é um demônio de classificação média. Há o caos e o mal do abismo em sua alma. A menos que sua mente seja controlada, certamente será enfrentado um poderoso contra-ataque,
É o modelo de um profissional de alto nível, e suas estatísticas em todas as áreas a superam. Lei avaliou friamente e depois viu suas luzes e facção e o temperamento da alma. Que tipo de alma insana e caótica é essa? Até tem uma sensação tão má. Tinha que ser dito que, enquanto ele tinha ouvido falar disso antes, na verdade, encontraram Tim e Lei perdendo completamente a esperança em demônios. Eles são apenas um bando de lunáticos, malvados com poder em suas mãos. Depois de ver seu temperamento, Lei finalmente entendeu por que os demônios continuavam perdendo nas batalhas sangrentas com demônios. Embora todas existissem mal, esses seres que se escondiam no caos eram indignos de sua atenção. O temperamento caótico do abismo. De onde vem isso? Lei tinha um olhar penetrante nos olhos. Ele observou Vrock preso pela formação de ligação, o olhar intenso causando até mesmo o demônio insano a sentir algum medo. Eu não tenho muito tempo, mas tenho paciência para o meu primeiro espécime. Lei tinha uma expressão apática quando um pequeno canivete prateado e outras ferramentas de repente apareceram em suas mãos. Ponto. Enquanto a carne se é preenchida com o poder imundo do caos, o temperamento dos demônios parece estar enraizado na própria alma. O laboratório estava agora completamente vazio, e só restavam pedaços de osso manchados de sangue. Os últimos uivos de uma criatura pareciam permanecer na área, enchendo o local com uma aura assustadora. No entanto, isso não afetou Lei. Depois de lavar o sangue e a sujeira de suas mãos, ele se concentrou em estudar a poção no tubo de ensaio que ele segurava. Um líquido vermelho escuro podia ser visto no tubo de ensaio. Uma luz escura brilhava com intensidade variável enquanto ele sacudia o tubo. Parecia mau e assustador. Esta é a poção que foi feita a partir da extração da energia do demônio. Aí Chip. Os olhos de Lei brilharam quando ele ordenou. Bip. Nome do item: Midley Demon Potion. Refeito. Aumenta a vitalidade e a força de todos os seres abaixo de 10 pontos por 1 ponto. Para aqueles com estas estatísticas abaixo de 15 pontos, a vitalidade e a força aumentam em 0,5. Ineficaz para todos os profissionais acima da classificação 15. Descrição: esta é uma poção com poderosa energia demoníaca. Beba se a força for desejada, apesar de não ter medo da corrupção em sua alma. Você pode cair no abismo para sempre, não é um resultado ruim. Que pena. Lei suspirou. Embora essa poção fosse muito boa para aumentar a força de seus subordinados, a corrupção demoníaca que resultaria era um grande problema. Se ele quisesse continuar trabalhando no plano material principal, então seus subalternos não poderiam ser um grupo de demônios. No entanto, seus subalternos não poderiam ser muito fracos também. Ele estava se preparando para cultivar talentos para a igreja que ele construiria. Que incômodo. Embora eu não tenha medo de tal corrupção, não será o mesmo para os outros. Lei murmurou: eu preciso ajustar a alma para remover a corrupção, o que aumentaria muito os custos. Isso só pode ser usado como uma recompensa, e não uma poção comum a ser passada. É. O abismo. Lei acariciou seu queixo, recordando aquele poderoso surto de caos que ele havia sentido antes. O caos é uma lei bastante poderosa. Depois de agarrá-lo, posso até ser capaz de comandar forças ainda mais poderosas que os deuses maiores e trabalhar junto com o abismo. Infelizmente, isso não combina comigo. Eu deveria ir para o abismo e para o inferno depois de me tornar lendária para dar uma olhada. Com as habilidades de Lei, o abismo e o inferno eram boas escolhas para reencarnar. No entanto, Lei refletiu sobre isso e depois desistiu. Comparado ao plano material principal, essas duas áreas eram muito perigosas. Houve batalhas por toda parte e basicamente nenhuma paz. Logo depois de reencarnar, Lei estaria mais fraco. Como ele poderia apostar nisso? Mesmo se eu quisesse tentar a minha sorte, eu, um invasor, ainda seria cuidado pela vontade mundial. Lei tinha a sensação de que, mesmo quando o mundo estava em um sono profundo, sua intenção maliciosa para os magos não desapareceria tão facilmente. No entanto, com sua lei de devorar, ele certamente seria capaz de deixar seus talentos brilharem se ele entrasse no abismo e no inferno. Lei não hesitou quando chegou a hora disso. Capítulo 940. Corpo perfeito de grau médio. Corpo perfeito de grau médio dentro de um quarto escuro. Poderosa força divina dourada estava furiosa como ondas tempestuosas enquanto jorrava de uma pequena estátua. Foi então absorvido por um enorme vórtice negro no ar. Completamente transformada,
Uma energia pura reuniu-se no corpo de uma figura quieta sentada ali. Força divina poderosa se condensou para formar uma leve figura de luz, um fio de divindade, cintilante quando emergiu. A análise da força divina me deu lentamente informações sobre a divindade. Lei ponderou sobre isso. Aos olhos dos magos, essa assim chamada divindade era apenas uma compreensão elementar do poder das leis. Um Deus verdadeiro havia compreendido uma lei completamente. A partir daí, um deles inflamaria seu gofire para se juntar às fileiras dos outros deuses verdadeiros, um processo que melhorava a compreensão das leis à medida que elas se apegavam a elas. Mas o mundo dos deuses tem regras próprias. Com o poder da fé, a compreensão das leis pode ser acelerada. O poder das leis possuído depois de se tornar um verdadeiro Deus também pode ser impulsionado pela fé. Com a compreensão das leis como núcleo, pode-se roubar ou apresentar essa divindade que vem da fé. Era extremamente difícil para os habitantes do mundo dos deuses superar as limitações de seus próprios corpos e obter a divindade. A menos que alguém tivesse a sorte de entrar nas boas graças dos deuses ou pegar uma arma divina com a divindade escondida dentro, isso era basicamente impossível. No entanto, tendo já compreendido a verdadeira essência das leis, os magos não achavam muito difícil criar divindade, desde que tivessem materiais suficientes. Honestamente falando, a força divina é realmente o material para formar a divindade. Leva outros deuses muita energia para transformá-lo, a tal ponto que eles não estão dispostos a fazê-lo. Lei estudou a estátua em suas mãos. A força divina dentro estava quase completamente esgotada. Mesmo com toda a força divina armazenada dentro de ser capaz de elevar as minhas estatísticas médias, eu ainda não posso formar qualquer divindade real. Lei murmurou para si mesmo. Depois de absorver toda a força divina dentro da estátua, sua força melhorou um pouco. Ele agora tinha uma melhor compreensão dos deveres e domínio piedosos de Sirik, mas ele ainda não conseguia condensar a divindade. Isso não era um problema na técnica, mas apenas que não havia ingredientes puros o suficiente. Por sua estimativa, ele exigiria que toda a força divina do avatar de um deus condensasse a divindade de que ele precisava. Eliminando um avatar, Lei acariciou seu queixo, começando a refletir sobre a viabilidade deste assunto. Não era possível que um deus descesse no plano material principal em seu verdadeiro corpo. Suas personificações eram, no máximo, lendárias e santas classificadas, tão fortes quanto 5 ou 6 magos. Eles também perderiam sua santidade e poderiam, portanto, ser mortos. É claro que até o avatar não era alguém com quem Lei pudesse lidar facilmente. Compreendo perfeitamente a força divina de Sirik. Lei refletiu, com múltiplos domínios como assassinato, massacres, conspirações e morte, ele entrou nas fileiras dos deuses maiores. Um avatar dele seria a nata da colheita. Aos olhos de Lei, no entanto, de todas as leis de Sirik, as únicas que Lei achava dignas eram as de massacre e morte. Estes dois domínios eram muito formidáveis, e eles eram o que Sirik tinha confiado para entrar nas fileiras dos deuses maiores. Seria preciso uma quantidade tremenda de força divina para condensar uma divindade nesses domínios. Mesmo se ele enlouqueceu, isso ainda é muito difícil. Eu deveria mudar meu alvo. Desde que Lei tinha começado aqui, ele apenas ofendera 2 deuses, o deus da caça, Malar e o deus do assassinato, Sirik. Isso foi feito naturalmente depois de pensar um pouco. Como o caminho que ele escolheu causou conflito com esses 2 deuses, tornar-se hostil era óbvio. Malar é apenas um deus menor, e seu avatar seria mais fácil de lidar. Não quero nada com seu domínio de caça, mas não será difícil transformá-lo em uma divindade em massacres. Apenas os deuses médios e superiores no mundo dos deuses poderiam transformar a divindade entre campos semelhantes. No entanto, qualquer rancoito magus poderia fazê-lo. Este foi o resultado de diferenças na compreensão de leis. Com o temperamento de Lei, aqueles papéis benevolentes e honestos não significavam nada para ele. Sua alma não apenas era inadequada para isso, como também poluía seu caminho para se tornar um magus do nível 8. Por isso, ele tinha poucas escolhas. Com pesquisas sobre magos antigos como Shadow Distorcido, ele agora tinha uma melhor compreensão de seu próprio caminho. Meu caminho é definitivamente inclinado para mal para este mundo. Vou percorrer completamente o caminho de um rebelde. Lei acariciou seu queixo, com base nos romances do meu mundo anterior. Os rebeldes nunca levam uma vida boa.
Isso é bastante interessante. Mas o poder dos demônios definitivamente dará origem a massacres e morte. Isso é bastante apropriado. O canto dos lábios de Leilin de repente apareceu em um sorriso maligno. Ele não temia o pecado em seu caminho para a eternidade, nem se importava em captar as leis do mal. Brum! Nesse momento, a estátua em miniatura explodiu em suas mãos. Sua contínua absorção ao longo desse período esgotara completamente a força divina interior. Já está esgotado. Leilin fechou os olhos. As células por todo o seu corpo absorveram avidamente essa energia pura que havia sido transformada, e houve até uma enorme melhora em um nível genético. Nesse momento, a voz robótica do Shipai soou, bip. Anfitrião absorveu energia pura. Efeito semelhante à graça eterna do Deus. Força mais 1, agilidade mais 2, vitalidade mais 1, espírito mais 1. A força espiritual do hospedeiro entrou em erupção, aumenta de posição. Anfitrião agora é um arcanista de 17 graus. Energia arcana mais 10, obtidos os horários das magias, classificação 8, 1, classificação 7, 1, classificação 6, 1, classificação 5, 1, todas as suas estatísticas haviam excedido 15. O poder irrompeu no corpo de Leilin, e parecia que todas as células estavam dançando em júbilo, como se tivessem quebrado suas algemas, bip. As estatísticas do anfitrião chegaram a 15. O Elementary Perfect Body tornou-se um Middle Perfect Body, o prompt do AI Chip continuou aparecendo. Depois, a explicação do talento Perfect Body foi atualizada, corpo perfeito médio. Genes do hospedeiro foram otimizados. As características de seres exemplares foram fortalecidas e o hospedeiro obteve resistência intermediária a toxinas, fogo, frio e corrosão. A resistência em ambientes variados foi aumentada, em grande escala. As estatísticas de Leilin mudaram. Leilin Faulen. Idade, 22. Corrida, humana, rank 17 arcanista. Força, 15. Agilidade, 15. Vitalidade, 15. Espírito, 17. Energia arcana, 170 status, saudável. Talentos, robusto, erudito, corpo perfeito médio. Especialidades, detecção de energia arcana, amplificação arcana, ranhuras de magias possuídas, classificação 8, 1, classificação 7, 3, classificação 6, 6, classificação 5, classificação 4, classificação 3, rank 2, rank 1, rank 0, vírgula, análise de OIAV, level 0, 100%, level 1, 100%, level 2, 100%, nível 3, 100%, nível 4, 100%, nível 5, 100%, nível 6, 53,33%, nível 7, 34,97%, nível 8, 0,11%. Então toda a força divina e poções demoníacas recentemente me permitiram subir até este ponto. Leilin assentiu, parecendo satisfeita. O aumento de sua classificação arcanista permitiu-lhe reduzir o consumo necessário para magias arcanas. Além de feitiços arcanos de grau 9, ele não precisaria pagar nenhum preço. O aumento em seu ranking de mago também permitiu que ele obtivesse um rank de magia de rank 8, o que era muito bom. E então? Corpo perfeito médio? Leilin se perguntou sobre isso. O avanço em seu corpo perfeito significava que ele estava se transformando em uma forma de vida mais alta. Uma vez que ele se tornasse um lendário, ele provavelmente teria um grande corpo perfeito ou até mesmo o corpo perfeito lendário como sua façanha. Mesmo aquelas lendas antigas devem ter suportado longos períodos de treinamento para melhorar suas estatísticas, permitindo-lhes possuir um corpo perfeito lendário. No entanto, no ritmo que estou melhorando, minha façanha com o Perfect Body sozinho, depois de me tornar um lendário, me permitiria alcançar as lendas que acumularam força por tanto tempo. Além disso, um navio poderoso me permitiria fazer preparativos para ganhar mais poder. Leilin tinha a sensação de que uma vez que seu corpo perfeito atingisse o domínio lendário, haveria enormes vantagens em absorver a divindade e até mesmo acender seu fogo divino para se tornar um deus. Sejam as organizações maléficas restantes nos mares exteriores ou lidando com o deus do assassinato, tudo isso exigiria que eu aproveitasse grande poder.
A família Faulen pode ter se tornado um rei dos mares exteriores, mas não tinha o poder de controlar completamente a situação. Somente tornando-se rapidamente um lendário, ele poderia destemidamente enfrentar o ataque da igreja de Golfmurder e, portanto, fazer dos mares exteriores uma base sólida para ele se tornar um deus. Minha velocidade de avanço já é muito rápida. Se eu quiser continuar, o único método seria usar a fé dos nativos nos mares exteriores.